Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, nossa igreja, Igreja Presbiteriana Renovada do Douradinho, em São Carlos. Nós estamos hoje, quinta-feira, e iremos compartilhar o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 1. Nós gostaríamos de fazer a leitura desse texto e logo em seguida queremos expor aqui algumas reflexões acerca desse texto. A palavra do Senhor, ela sempre nos ensina, nos exorta, nos edifica, e se você guardar ela no seu coração, pode ter certeza que no dia da sua grande aflição, esta palavra te sustentará no meio dessa adversidade. Lucas capítulo 14, versículo 1 diz: num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem e curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê um lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse o que havia convidado, ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e um banquete convite e você seja recompensado. Versículo 13: pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir.
O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos no Teu nome, Jesus. Pedimos para que o Senhor venha revelar esta palavra ao nosso coração. Mais que isso, que nós possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Nos prepara para receber essa palavra, que nós possamos sair daqui transformados, edificados pelo poder da Sua palavra. Ensina-nos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Lucas, capítulo de número 14, começa falando de uma cura. Começa falando do versículo 1 até o versículo 6, de algo que era necessário dentro desse ambiente ao qual Jesus estava, onde Jesus estava. Era um sábado. Para estes homens que estavam organizando este banquete, para aqueles homens, os fariseus, não era lícito fazer nada de sábado. Podia haver nada aos sábados. Para eles era algo sagrado. Só que Jesus vai se deparar com eles, e Jesus olha para eles, e naquele ambiente onde Jesus está, havia alguém doente, enfermo. Quando a Bíblia diz um homem hidrópico, significa, hidrópico era uma pessoa a qual estava extremamente inchada, porque ela estava retendo muito líquido. Isso é o significado, era a enfermidade que este homem apresentava. Este homem estava completamente inchado, retendo muito líquido. E quando Jesus vê aquele homem naquela situação, ele vai curar aquele homem, porque ninguém que chega diante de Jesus permanece igual. Ninguém que chega na presença de Jesus continua doente, quer seja na alma, no corpo ou no espírito. Jesus quer nos curar. Jesus quer que eu e você passemos pelo processo em que Ele tem preparado para nós. Cada um tem uma forma de ser curado por Jesus. Cada um de nós há uma maneira de ser curado por Jesus. Se Jesus olha para aquele homem e não o cura, não era Jesus que estava ali, porque a palavra de Deus diz que Ele veio para os doentes, para aqueles que estavam nas trevas, para que Ele possa nos colocar na verdadeira luz. Jesus se dirige àquele homem, chama aquele homem. O texto diz que quando Ele se dirige para aquele homem, Ele olha para aqueles outros que estão ao seu redor e diz assim: é ou não é lícito curar no sábado? Aqui o propósito de Jesus era colocar à prova aqueles fariseus, aqueles que seguiam a lei somente em algumas áreas, mas em outras faziam vista grossa. Jesus estava olhando para aqueles homens agora dizendo assim: e agora? Vocês acham que não é lícito eu curar este homem? Ele está enfermo, ele está doente. E aí Jesus lança uma pergunta para aqueles fariseus: se vocês tiverem por acaso
filho de vocês, ou um animal que você tenha, e que precise de socorro, de ajuda, num sábado, vocês vão omitir? Vocês vão fazer vista grossa, ou vocês vão fazer o que é preciso fazer? Jesus aqui coloca à prova aqueles homens. Jesus aqui, ele estava colocando algo no coração de cada um daqueles homens, daqueles fariseus que estavam ali diante dele. O problema é que aqueles fariseus, eles sabiam que eles estavam errados nos seus íntimos, no seu íntimo, mas eles não cediam, porque eles tinham uma característica marcante neles. Os fariseus, eles eram homens que gostavam de manter as suas aparências, eram homens que eram influentes, eram homens que tinham poder aquisitivo, eram homens que tinham uma grande posição social. Então, ceder para o filho do carpinteiro era algo difícil. Ceder para um homem era difícil. Afinal de contas, a vida toda eles seguiram a lei. Aqui eu abro um parênteses, para nós também foi difícil. Quando nós não conhecíamos essa palavra, essa verdade, muitas coisas nós não concordávamos, muitas coisas nós não entendíamos. Mas hoje a nossa mente foi aberta, os nossos olhos foram abertos, as escamas caíram dos nossos olhos. Hoje nós temos o Espírito Santo que faz com que eu e você possamos compreender aquilo que está escrito e que foi inspirado pelo poder, pela palavra, pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Mas ainda há muitos entre nós mesmos, entre nossa própria casa, que ainda não conseguem compreender esta palavra. E Jesus aqui está confrontando esses fariseus, esses homens que não conseguiam entender aquilo que Jesus estava ensinando. Os fariseus, naquela época, tinham essa característica, meus irmãos, de preparar verdadeiros banquetes. Cada dia era na casa de um fariseu, era um costume desses judeus, desses fariseus. Como eles tinham muito dinheiro, queriam manter uma posição, queriam manter uma aparência, queriam mostrar sua influência, eles promoviam esses grandes banquetes. Só que em um desses banquetes, Jesus está lá. Em um desses banquetes, o Senhor estava lá. E aqui, Jesus, quando está em um desses banquetes, uma das primeiras coisas que Jesus vai ensinar a esses homens é acerca de algo poderoso que nós precisamos ser em nossas vidas. O que, pastor? Humildes. Jesus vai ensinar acerca de humildade para esses fariseus. Jesus vai dizer a esses fariseus: olha, essa soberba que vocês vivem, essa aparência que vocês demonstram, vocês não vão chegar ao reino de Deus. E quando nós olhamos para essa palavra, Jesus vai dar ênfase àquilo que todos, na sua grande maioria, já estavam fazendo. Eles estavam se sentando e eles estavam ocupando já os primeiros lugares. E Jesus diz assim: olha, quando alguém convidá-lo para um casamento, quando você entrar, não sente no primeiro lugar, porque o dono da festa, ele pode chegar até você e dizer assim: meu amigo, você pode sentar ali para trás um pouquinho, porque esse lugar está reservado para uma outra pessoa.
Você já passou vergonha? Amado irmão, isso é um ensinamento para nós. Qualquer lugar que nós formos, onde quer que nós estejamos, que nós possamos aprender com essa palavra. E nós não queremos ser aqueles que querem aparecer, mas que sim devemos demonstrar a nossa humildade. Você já percebeu que tem gente que briga na padaria? Tem gente que fica brava no açougue, no supermercado, no trânsito, no posto de gasolina. Onde mais? Aonde mais? No mercado. Você já ficou bravo lá, né? Onde mais, Guilherme? Hã? Tem gente que fica brava em todos os lugares, né? Jesus está nos ensinando. Claro que eu estou brincando com vocês, meus irmãos, mas Jesus está nos ensinando aqui, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos alguém que chegue com humildade. Agora entenda uma coisa: humildade não tem nada a ver com você se sentir o menor de todos. Amém? Não tem nada a ver, é diferente. Humildade é você respeitar e honrar onde quer que você esteja. E Jesus olha para esses homens e diz assim: vocês têm que chegar nos lugares e sentar nos últimos lugares, lá nos últimos assentos. É interessante essas coisas, né, meus irmãos? Porque no reino de Deus, o maior é o menor. Não é? No reino de Deus, o maior é o menor. O que tem e vai receber mais honra não é o que está lá em primeiro, é o que está em último. Quantos estão entendendo isso? E nós precisamos aprender essas coisas, meus irmãos. Você e eu, nós só seremos abençoados quando nós aprendermos esses princípios. Agora, o texto continua dizendo, meus irmãos, que no versículo 15, um dos convidados, ele vai falar assim, olha, leia comigo, versículo 15, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus, ele disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Bem-aventurado, abençoado será aquele que se assentar no banquete no reino de Deus. Glória a Deus. Agora, eu gostaria de falar com você algumas coisas importantes, que nós precisamos ter essa convicção, que nós só iremos nos assentar neste banquete do reino de Deus, primeiro, só aqueles que têm compromisso com Deus. Só aqueles que têm o quê? Compromisso com Deus. Se você tiver compromisso com Deus, você tem um lugar ali de honra preparado por Ele. João 6, 26 e 27 diz, o próprio Jesus disse: vocês estão me procurando porque viram os sinais, comeram os pães e ficaram satisfeitos. Tem pessoas, irmãos, que só procuram Jesus quando precisam saciar a sua necessidade momentânea. Jesus está se referindo àqueles que estavam com Ele, mas que estavam com Ele com um único propósito: só comeram os pães da multiplicação. Depois, quando Ele começa a falar mais duramente, você lembra que nós falamos isso há cerca de 2 cultos atrás, quando Ele começa a falar palavras duras, um deles diz assim: palavra dura é esta, quem poderá resistir a esta palavra? E todos vão indo embora, só ficando os seus discípulos, os 12. Então eu quero dizer para você que apenas aqueles que têm compromisso com Deus são aqueles que irão se assentar neste banquete, lá no reino de Deus.
Se você não tem compromisso com Deus, não pense você, não se engane, achando que você vai chegar lá, puxar a cadeirinha, não sei nem se vai ter cadeirinha, estou aqui imaginando, né? Não pode nem imaginar, porque senão se torna uma heresia. Mas eu fico pensando, tem pessoas que já acham que chega e vai chegar chegando. Versículo de número 24 diz assim, ó: porque digo vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles que foram convidados e que não foram. Por quê? Porque deram desculpas. Ou seja, eles não tinham compromisso. Quem não tem compromisso dá desculpa. Guarda isso que eu estou te falando. Quem não tem compromisso dá desculpa. Quem não tem compromisso dá desculpa. Não é? Ah, você vai lá na minha casa domingo, leva um frango. Ah, eu vou. Aí chega domingo, 11h30, meio-dia, nada do fulano aparecer. Por quê? Porque ele não ia lá, e nem muito menos o frango ia lá. Aí à tardezinha ele liga para você: ai, desculpa, fiquei complicado aqui, eu precisei fazer isso, aquilo. Desculpa. Por quê? Porque não tinha compromisso. Note comigo as desculpas esses 3 modelos de desculpas que são citados nesse texto. Versículo 18: mas todos eles, um por um, começaram a apresentar o quê? Desculpas. Agora, para observar as desculpas. Comprei um campo e preciso ir. Quem é que compra um campo, uma propriedade antes de ver? Tem que ser muito doido para comprar uma propriedade sem ver. Sim ou não? Desculpa o quê? Desculpa esfarrapada, irmão. Mentira. Pessoa que não tem compromisso. Olha a segunda desculpa, olha aqui para o texto: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Deixa eu fazer uma explicação aqui. Naquela época, a maioria dos homens que tinham suas propriedades, que criavam animais, tinham plantações, no máximo tinham 2 animais, porque era algo muito caro. Tinha 1 ou 2 animais no máximo. Esse aqui tinham 5 juntas de bois. Isso demonstra, o texto ele não deixa claro se Jesus aqui estava se referindo ao próprio animal, o serviço, ou ele estava levando para um contexto de riqueza, porque quem tinha 5 juntas de boi precisava ser muito rico. Ou seja, então dá a conotação, pode dar margem ao entendimento de que essa desculpa era algo relacionado à riqueza. Essa pessoa não poderia ter compromisso para este banquete e ir a esse banquete, porque ela não poderia deixar as suas riquezas. Lembra-se do jovem rico? Jesus olha para ele e diz o quê? Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus está falando a mesma coisa aqui. Jesus está dando conotação novamente aos pobres, aos aleijados, aos excluídos da sociedade. Agora note você o terceiro, 20, versículo 20: casei-me e não posso ir. Naquela época, uma sociedade em que o homem era extremamente, se fosse hoje ele seria chamado de machista. Naquela época ele era alguém que decidia todas as coisas. A mulher não tinha voz alguma. Mas ele vira e diz assim: olha, eu casei, eu não posso ir. Era ele quem tinha autoridade. Ou seja,
Ele não queria mesmo estar com compromisso para esse banquete. Note você, meus irmãos, que esses 3 homens, eles são chamados para um grande banquete, mas os 3 começam a dar desculpas. Quantos estão entendendo isso? E a pergunta para mim, para você hoje é: quais são as desculpas dos dias de hoje? Olha quantos irmãos, eu não sei, talvez qual o motivo, mas quantos irmãos poderiam estar aqui? Ai, pastor, está chovendo, caiu 3 gotas d'água, filho. Pastor, eu estou com dor. Eu também estou, irmão, não estou conseguindo nem ficar quase em pé aqui. O irmão trabalhou a noite toda, está aqui ouvindo. Pessoas com compromisso não dão desculpas. Amém? Tem alguém aí? Amém. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Nós só nos assentaremos nesse banquete se nós tivermos compromisso real e verdadeiro com Deus, irmãos. Nós só nos assentaremos nesse banquete se a nossa vida estiver em comunhão com Ele, meu irmão. Amém? Se você e eu, se nós não estivermos em comunhão com Deus, nós não nos assentaremos nesse banquete. O que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63: quem come e bebe do meu corpo e do meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora, a escolha é sua. A escolha é minha e sua, de nós estarmos ou não estarmos neste banquete. O fato é que esse banquete é infinitamente glorioso e nada se compara a esse banquete. Quem aqui já se sentou no melhor restaurante que você já conheceu? Talvez nós já fomos em belíssimos restaurantes, mas nada se compara àquilo que será servido nesse banquete. Amém? Nada se compara com aquilo que haverá nesse banquete. Agora, se eu e você continuarmos dando desculpas, se eu e você continuarmos sendo aquelas pessoas como os fariseus, arrogantes, querendo se assentar nos primeiros lugares, sendo os primeiros, soberba precede a queda, diz Provérbios. Meus irmãos, eu só quero dizer mais uma coisa para você, diante dessa palavra. Um resumo. Jesus, ele começa capítulo 14 com uma cura. Jesus ensina sobre humildade. Jesus está falando sobre comunhão, porque ele está falando sobre uma ceia, um banquete, uma mesa. Ele trata sobre nós sermos homens e mulheres que não seremos aqueles que dão desculpas, mas sim temos um compromisso real e verdadeiro com Ele, uma comunhão, que estejamos em comunhão com Ele, porque só assim, irmãos, só assim, um dia nos assentaremos no banquete, no reino de Deus. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho mais, mas eu acho que isso, só para que você entenda algumas coisas. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, os crentes, aqueles que são filhos de Deus, que estão em comunhão com Deus, têm compromisso com Ele, vão subir com seus corpos
glorificados. Nesse exato momento, até os mortos vão ressuscitar. Nesse exato momento, vai iniciar 7 anos de um grande banquete, onde por 7 anos estaremos nos assentando à mesa com Ele. Amém? Eu quero estar nesse banquete, porque depois do banquete tem coisa ainda melhor para nós. Um dia a gente fala sobre isso, na aula de escola bíblica dominical, que vai começar agora em janeiro, em nome de Jesus. Amém? Que a nossa professora Márcia, não é a Márcia lá, é a Márcia cá, e com o irmão Sérgio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido e Deus Todo-Poderoso, que essa palavra continue em nosso coração, que todas as vezes que nós sermos arrogantes, prepotentes, soberbos, o Teu Espírito Santo nos fale sobre humildade, sobre sentar nos últimos lugares, onde só assim seremos os primeiros. Precisamos compreender o Teu reino, Senhor, o Teu reino onde o Teu reino é diferente, o Teu reino, o maior é o menor. Ah, Jesus, nos ensina, Senhor, o Teu reino, Pai. Nos cura. Toca o nosso coração, Senhor, para que nós sejamos homens e mulheres comprometidos contigo, com a Tua palavra. Que tenhamos comunhão e intimidade com a Tua palavra e com o Senhor Jesus, para um dia participar do banquete no reino de Deus. Aleluia. Desejamos estar assentados contigo, Senhor. Desejamos ansiosamente, Senhor, estar contigo, Pai. Eu te peço, Senhor, salva-nos, Senhor, nessa noite. Salva-nos, Senhor. Que esta pessoa venha parar de dar desculpas para continuar pecando e errando. Que esta vida venha se render aos Teus pés e se arrepender, para que o Senhor venha reinar dentro desse coração. Nós te pedimos nessa noite, Jesus, vem com Teu poder sobre nós, ó Deus. Opera em nós o Teu querer, a transformação, a libertação, a cura. Opera em nós, ó Pai, os milagres. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que você tenha uma noite abençoada. Que você tenha uma noite de paz. Lembrando você que o guarda de Israel não dorme. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Próximo encontro nosso será domingo, 7 da noite. Esteja conosco. Um grande abraço e boa noite.